Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e dessa vez atendendo a vários pedidos, recebendo o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Diniz Junqueira, a quem desde já agradeço. Obrigado, viu, Gustavo? Prazer estar aqui com você, irmão. Muito obrigado. Bom, vamos falar, naturalmente, começando sobre o agro na pandemia, né? Estamos aí com tudo, né, o que existe no mundo envolvido com o coronavírus, e eu queria saber de você, né, eu acho que a gente teve aí bastante desafios e, ao mesmo tempo, oportunidades, é isso? Sem dúvida, irmão, acho que o governador João Dória assumiu o governo em janeiro de 2019, primeiro ano de governo, um ano onde ele passou as orientações para os secretários, onde a gente pudesse, sem dúvida alguma, imprimir um ritmo diferente aqui no governo do Estado, um ritmo que nós estamos acostumados no setor privado, um ritmo onde você tem um planejamento claro, uma cobrança sempre com feedbacks positivos para que aquilo possa desenvolver melhor, várias viagens para o exterior, olhando do Brasil como São Paulo poderia ser o grande motor aqui de desenvolvimento e o grande centro de atração de investimentos. Isso aconteceu ao longo de 2019, nós tivemos no Japão, tivemos na China, tivemos em Dubai, em Nova York, Londres, vários lugares do mundo, realmente mostrando como São Paulo, né, como esse recorte de São Paulo era tão relevante para o Brasil e como o agro em São Paulo também tinha uma relevância muito significativa. O agro em São Paulo representa 20% de todo o agro do Brasil. Em 2020, a gente se depara com uma crise monumental, né, do tamanho que você e todos nós aqui conhecemos hoje, e toda essa rota de atração de investimentos, desenvolvimento do Estado, acaba sendo sugada para uma gestão de contenção de danos, né? Uma gestão onde a gente imagina, conhece pouco, imagina alguns caminhos para tomar e que possam minimizar essa confusão. E aí, especificamente dentro do agro, eu peguei a minha equipe e nos dedicamos aí à segunda palavra, né, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que é justamente o abastecimento, onde a gente prestava menos atenção do que na produção, do que na agricultura. E esse foi um trabalho de conectar os pontos, né, desde da primeira posição que nós levamos para o governador, que era a posição de não deixar com que o agro parasse. Parece simples a frase, parece simples isso, mas envolve uma negociação muito grande com vários outros setores e um trabalho que foi feito aqui pela Secretaria de Agricultura de mostrar como a cadeia do agro é tão longa e que uma parada em qualquer uma desses elos causaria um dano tremendo e o Brasil poderia ficar até sem comida, sem abastecimento básico para que a pandemia fosse enfrentada. Então, o governador tomou a posição, declarou o agro atividade essencial e, a partir daí, a gente montou vários protocolos, monitoramos as estradas, monitoramos os caminhoneiros, os bloqueios, conversamos com os prefeitos, fizemos uma parceria com supermercados, reorganizamos as entradas nas cidades, ou seja, todo o trabalho foi feito de um protocolo muito firme e claro
para que a contaminação fosse a menor possível. E é isso que nós conseguimos. Não houve em nenhum momento em São Paulo falta de alimento nas prateleiras, não houve uma contaminação em massa. Aliás, a menor contaminação que houve até agora em todos os setores da economia foi o setor do agro. Então, acho que essa é a visão aí, a história bem curta do que foram esses primeiros 2 anos. E 2021, continuamos aí na luta para manter o agro funcionando e o abastecimento a plena carga. Duas observações, eu sempre digo isso e com muita alegria. A primeira delas a gente sempre agradece a ousadia do governador João Dória, porque se não fosse a ousadia dele no meio, um pouco antes do primeiro semestre do ano passado, nós estaríamos basicamente sem vacinas no Brasil. E a segunda coisa, eu tenho certeza que se nós hoje, depois de 1 ano, a crise começasse hoje com essa experiência de 1 ano, nós estaríamos de uma maneira muito melhor, tratando a coisa de uma maneira muito melhor. Mas, de fato, nós tivemos uma distribuição, uma produção, uma distribuição de uma maneira que não faltou alimento na prateleira de ninguém. Todo mundo teve prateleira, pôde ir à loja, pôde ir em todos os lugares, da produção até o ponto de venda, mas tivemos um probleminha de preço, né? Um pouco pela demanda, um pouco pelo câmbio. Não tem nem dúvida, acho que é uma combinação tanto de aumento de custo quanto aumento de demanda. E isso levou com que a gente tenha hoje um quadro de inflação, mas que, em grande parte, ele é oriundo dessa movimentação no câmbio que a gente observou ao longo dos últimos 12, 18 meses. Essa mudança no câmbio, principalmente no agro, que é um setor muito integrado com a economia mundial, e ele teve um impacto violento, tanto do lado do custo também, como do lado do preço e da demanda dos produtos finais. Há uma demanda maior no mundo, o mundo olha para o Brasil como um porto seguro na segurança alimentar, e isso faz com que a gente esteja cada vez mais integrado a esse sistema de produção e de fornecimento de alimentos para o mundo. Nessa questão que você coloca da ousadia do governador, realmente o governador foi ousado, mas não porque ele buscava tomar mais risco, mas porque o treinamento dele, né? O treinamento de um empresário é diferente do treinamento de um político. Todos eles têm um papel importante na gestão pública, um papel importante no desenvolvimento da sociedade, mas são treinamentos diferentes. O empresário, ele tem um treinamento a cada problema que é apresentado ao empresário, ao empreendedor, na sua empresa, na sua propriedade rural, na sua atividade. Ele tem uma reação natural que é a buscar a solução. E o político, diferentemente, ele tem o treinamento de administrar a situação. E isso faz com que os resultados sejam completamente diferentes e os tempos e movimentos dessas ações também sejam diferentes. Se nós observarmos o que foi feito pelos demais governadores durante a pandemia, sem também aqui criticar ninguém, mas são reações, né? A maioria dos governadores, ou quase todos os governadores, voam até Brasília para conversar com o poder federal, né, conversar com o presidente da República, que precisamos encontrar uma solução para esse problema. E o governador João Dória, diferentemente, não, ele olha e fala, Brasília não tem como resolver esse problema é muito maior do que Brasília. Temos que achar soluções dentro das nossas limitações, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa, do nosso networking aqui. E nisso, tendo ido já à China no ano anterior, a gente vai e acelera esse movimento de construção dessa parceria para que tenhamos aqui a vacina brasileira, a vacina desenvolvida 100% no Butantan. Então, são essas
de novo, experiências que trazem a solução, trazem o resultado no momento da crise, no momento da pressão. Apesar de que, né, o senhor também como empresário e todos os outros, né, muitas vezes quando entra para o sistema político e aí se depara em algum momento, sempre, né, com o processo político que não permite muitas vezes a velocidade que a iniciativa privada gostaria de implementar dentro do setor, né? Acho que tem a questão da velocidade, mas você tem também todo o regramento que é feito dentro do setor público, que é muito difícil você ter a mesma agilidade. A agilidade no setor público ela só acontece no momento que você tem um projeto claro aonde nós queremos chegar. Acho que o grande problema do Brasil hoje é que o Brasil não sabe o que ele quer ser quando crescer. E se ele não sabe o que ele quer ser, todos os controles do setor público faz com que você não consiga avançar. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve ou qualquer caminho será o caminho errado, porque você não sabe aonde você quer chegar. Então, isso faz com que tudo seja muito lento. O que eu advogo sempre é que nós precisamos, como sociedade, definir o nosso ponto de chegada. A partir daí, o Estado pode se movimentar muito rápido. O problema é que cada um tem um ponto de chegada, cada um quer levar o Brasil para um lugar e não há um consenso de centro, não há um consenso que traga a maioria e, portanto, a minoria acaba gritando e buscando, e loteando, e negociando esses caminhos tortuosos que a gente vem vivendo nas últimas décadas. Eu acho que essa definição dará ao Estado uma velocidade muito maior. Tá. Eu vou antecipar um pouquinho o intervalo, porque aí eu quero falar um pouco de mercado internacional com o senhor no segundo bloco. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo gentilmente a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Diniz Junqueira. Doutor, a pandemia, né, surfou numa super onda internacional, né, de diversas maneiras, mas teve um incremento nas exportações fantástico. E isso pode abrir um mercado ou manter um mercado espetacular para o Brasil pós-pandemia. Não tem nem dúvida, eu acho que nós mostramos nesse momento de pressão, nesse momento de desespero da população mundial, que o Brasil não só tem uma capacidade incrível de produção e de resposta à crise,
como também tem uma capacidade de distribuição e entende que contratos precisam ser cumpridos. Não houve nesses últimos 12 meses, nenhum contrato que não tenha sido cumprido porque o preço aumentou, porque há mais demanda no mercado doméstico, porque apareceu um novo cliente. Todos eles foram cumpridos. E no mercado doméstico, no mercado brasileiro, nós não ficamos sem mercadorias, né? Nós não tivemos as nossas prateleiras vazias em nenhum momento para exportar para um cliente no exterior. Então, essa capacidade de gerenciar os mercados é que tornou o Brasil um ponto diferenciado no que a gente chama aí do conjunto da cadeia de fornecimento de alimentos no mundo. Agora, tem ainda muitos desafios, né? O Brasil tem uma posição de destaque nas commodities agrícolas, na soja, no milho, no açúcar, no etanol, que a gente também exporta, no suco de laranja, no algodão, mas o Brasil tem uma capacidade de produção de alimentos industrializados muito grande. Não sei se todos sabem, mas o Brasil tem um dos maiores parques instalados de produção de alimentos. Só para ter uma ideia, mais de 58% de tudo que é produzido nos solos brasileiros, nas fazendas brasileiras, são transformados em alimentos pelas indústrias brasileiras. Então, o ecossistema do agro brasileiro, ele é muito robusto. E nós, então, precisamos trabalhar em explorar cada vez mais as nossas marcas, né, os nossos produtos finalísticos, né, os produtos que vão para a prateleira dos supermercados. E um grande desafio que nós teremos nos próximos anos será a implantação do acordo que foi feito de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eu vejo os europeus se movimentando muito na indústria do agronegócio, né, nos produtos que vão para a prateleira, e vejo muito pouco os brasileiros se movimentando para estarem com seus produtos nas prateleiras em Paris. Eu tenho certeza que nós teremos produtos europeus aqui no Brasil assim que o acordo entrar em vigor. Mas eu não tenho certeza se nós teremos os nossos produtos lá na Europa. Então, são esses detalhes, Edmund, que são importantes. Nós precisamos, mais do que abrir mercados, nós precisamos conquistar os consumidores de outros países, conquistar corações e mentes, eles entenderem que o Made in Brasil é, sem dúvida alguma, uma referência a uma produção sustentável, né? Por mais que se coloque no Brasil, no mundo, que o Brasil está destruindo as suas florestas, está acabando com o oxigênio do mundo, é exatamente o contrário. Agora, nós precisamos mostrar isso para o mundo, mostrar que nós somos a referência da agricultura, a referência da produção de alimentos do século XXI. E isso se dá com uma palavra muito importante, que é confiança. Se não tiver confiança entre os lados, não funciona. Eu acho que nós vamos ter um obstáculo muito grande com a França, né, especificamente na produção de soja, que vai tentar vetar o Brasil de tudo que é jeito. Esse vai ser um obstáculo que vai ter que tentar se romper. Mas eu queria falar sobre Estados Unidos e China, né? China, nosso maior comprador. Estados Unidos, até o ano passado, era uma verborragia presidencial em relação a tudo, e brigas mais que parecia briga de casa, de marido e mulher, do que uma briga política ou econômica entre Estados Unidos e China. E essa semana se desenhou, com a aprovação dos 2 trilhões de dólares, quer dizer, quase a aprovação dos 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos, se desenhou, sim, uma briga de xadrez, no meu modo de entender. Os Estados Unidos taxando os mais ricos, comprando menos do que poderia comprar do Brasil, e tentar pagar esses 2 trilhões que vai ser investido em tecnologia, infraestrutura e tudo mais. E, por outro lado, a China transformando, parece que definitivamente, Hong Kong no paraíso fiscal
onde pretende-se não taxar exatamente os mais ricos para que o dinheiro fique por lá e não venha por lado de cá. Até onde esse jogo, se eu tiver certo, até onde esse jogo de xadrez pode atrapalhar o nosso agronegócio? Eu não entendo isso como um problema para o agronegócio brasileiro. Essa é uma regra do jogo. Nós vivemos aí num mundo onde não mais temos um império, uma potência isolada, que é os Estados Unidos. Sem dúvida alguma, a China é uma potência mundial hoje. Ainda não é um império, né? O império é muito diferente de uma potência. O império, ele realmente, como eu disse aqui antes, ele conquista corações e mentes, e ele está presente em vários aspectos da vida das pessoas. Mas uma potência não. Uma potência é uma potência econômica, é uma potência militar, é uma potência comercial, e a China não tem dúvida alguma que hoje faz esse papel, querendo seguir para o lado de um império, mas ainda operando como uma grande potência. O agro brasileiro, diferentemente do que muitas vezes aparece, ele não é um concorrente dos Estados Unidos, ele é um parceiro dos Estados Unidos. Se nós observarmos o gráfico de produção de soja, o gráfico de produção de milho, o gráfico de produção de carnes dos Estados Unidos, da década de 90 para cá, só para pegar um pedaço de tempo, que é o pedaço de tempo onde o Brasil realmente cresceu, depois que o presidente Collor privatizou todo o agronegócio brasileiro em 1990, não houve nenhum ano na história onde os Estados Unidos produziu menos do que ele produzia e o Brasil ocupou esse espaço. Pelo contrário, os Estados Unidos mantém a sua produção com um pequeno acréscimo e o Brasil cresce em cima do que os Estados Unidos produz. Então, tudo que a China hoje consegue comprar do mundo é porque o Brasil apareceu nesse tabuleiro de xadrez do comércio de alimentos do mundo. A China continuará crescendo, a China continuará transformando a sociedade chinesa em uma sociedade de classe média, e o Brasil continuará fazendo o seu papel. Agora, o Brasil precisa migrar, independente da discussão geopolítica, ele precisa migrar cada vez mais para produtos de maior valor agregado. Não só porque há espaço nesse mercado, há mercados a serem conquistados, mas também porque a gente consegue usar a nossa mão de obra. Acho que o grande desafio também do século XXI, principalmente num país de desenvolvimento como o Brasil, será o emprego. O emprego, sem dúvida alguma, vai ser muito complicado, porque nós estamos vivendo uma transformação tecnológica que vai exigir das pessoas um conhecimento maior, uma educação melhor, e o Brasil, infelizmente, não tem isso. E, portanto, a indústria de alimentos, que emprega muita gente, a indústria que transforma o que nós produzimos aqui, deve ser privilegiada e deve ser incentivada, e a negociação dos nossos embaixadores deve ser cada vez mais direcionada para o que eu chamo da diplomacia do agro. Temos que saber ter muita habilidade em oferecer produtos bons, seguros, a preços competitivos e na hora certa, para que esses parceiros, seja a China, seja o Sudoeste Asiático, seja a Índia, seja o Oriente Médio, vejam no Brasil como um grande parceiro. Então, a briga entre China e Estados Unidos ela vai continuar ocorrendo, porque há o Brasil precisa ter habilidade para se posicionar naquilo que é o que ele acredita e ter habilidade para não entrar em bola dividida que não cabe ao nosso patamar. Então, e aí vem, naturalmente, que o agronegócio, para socorrer, inclusive, né, o Ministério da Saúde, junto à China, porque, infelizmente, tivemos lá os problemas no Ministério de Relações Exteriores ali, para não falar em catástrofe, mas, enfim, foi tarde. Mas o agronegócio foi chamado para ajudar a interferir,
porque a coisa, de fato, não estava ali como manda o figurino, né? A ministra não tem dúvida. A ministra Tereza Cristina, perdão. Não, acho que não tem nem dúvida. Eu acho que você precisa, um país para se desenvolver e se tornar um país desenvolvido, ele tem que encontrar a sua vantagem comparativa, a sua vantagem competitiva. O Brasil, sem dúvida alguma, tem o agro como a sua espinha dorsal. Pega cidades no interior, em São Paulo mesmo, que é o estado mais rico da federação, e ele está diretamente ligado ao desenvolvimento do agro. Se você tem um problema na atividade do agro em qualquer lugar, você vai ter um problema urbano na sequência, porque o Brasil ele foi construído no seu eixo cultural, no seu eixo econômico e social, com base no agronegócio. E, portanto, quando se fala de diplomacia, se fala da diplomacia do agro, que é onde nós realmente podemos fazer a diferença. Nesse momento de pandemia, essa troca de vacinas por alimentos, que é uma conversa natural, ela é muito clara em como essas conversas devem acontecer. O Brasil tem dos poucos países do mundo que terá a sua própria vacina, né? Não é qualquer país do mundo que vai ter a sua vacina. O Butantan está aqui desenvolvendo a vacina própria, seja essa vacina agora que está sendo aplicada em todos os brasileiros, né? Não sei se todos sabem aqui, mas 9 das 10 vacinas, 9 são as vacinas produzidas no Butantan com os insumos que vêm da China. A partir de setembro, nós teremos a fábrica nova do Butantan. O governador João Dória levantou 160 milhões de reais com o setor privado, com as empresas, com as famílias, para que a gente pudesse fazer esses insumos aqui no Brasil. Então, toda a produção de vacinas será no Brasil. E no próximo ano, a gente passa a fazer a vacina contra a Covid-19 no mesmo sistema, no mesmo modelo que hoje é feita a vacina da gripe. Então, o Brasil segue o seu caminho de uma independência no que tange a medicamentos. O SUS é um exemplo de capacidade de gestão da saúde. E a parte de alimentos, sem dúvida alguma, é o que nós conseguimos exportar e fazer essa gestão diplomática com os outros países. Secretário, nós temos 1 minuto e eu vou pedir para o senhor ser bem sintético para mim, por gentileza, com relação à cana-de-açúcar no estado de São Paulo, a região de Ribeirão Preto, o senhor conhece muito bem, sabe o poder e a importância da cana-de-açúcar aqui, mas a adoção do etanol pela Índia. 1 minuto para o senhor me falar a importância dessa bomba. Não, é muito importante, né? Eu tive na China e no Japão com o governador João Dória, justamente tentando mostrar para a China a vantagem de ter o etanol 10% de mistura lá, que seria 15 bilhões de litros, ou seja, metade da nossa produção brasileira, em termos de saúde, né? O São Paulo tem o céu azul porque nós temos o etanol. E a Índia, eu tenho conversado muito com o embaixador da Índia, já esteve aqui várias vezes, porque há uma troca de tecnologia muito grande do que nós fazemos aqui no Brasil e o que os chineses o que os indianos fazem na Índia. E essa transformação, que era uma preocupação com alimentos, vai transformar a Índia e vai fazer com que o etanol seja uma grande commodity mundial. E aí, mais uma vez, os Estados Unidos e o Brasil são parceiros nesse desenvolvimento. Então, isso é, sem dúvida alguma, uma ótima notícia. Uma ótima notícia para o Brasil e uma melhor notícia para o estado de São Paulo, que é aqui que nós temos 50% da produção de cana-de-açúcar, 50% da produção de etanol e quase 5 mil megawatts instalados de cogeração, ou seja, energia limpa que vai para as casas para serem abastecidas. Então, o fato de a gente ter uma empresa que é uma usina de açúcar e álcool, isso dá uma característica de estrutura de capital para o estado de São Paulo, para o agro de São Paulo, muito diferente do resto do Brasil. Isso
é que faz a diferença aqui onde nós estamos. Secretário, eu quero agradecer a sua gentileza e vou recorrer para o senhor mais vezes. Eu acho que a gente precisa falar mais do agronegócio aqui na região. Até a próxima. Obrigado, irmão. Bom programa. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.